Bora lá, galera, bora acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Bora acompanhar as principais notícias do Flamengo. Flamengo e Independente Del Valle jogam hoje o jogo aí da Recopa, né? Jogo de volta. O Independente Del Valle ganhou em Quito por 1-0, então o Flamengo tem que vencer por 2 gols de diferença para poder vencer e ficar com o título da Recopa Sul-Americana, né? E hoje o time do Flamengo, né? A tendência é que o jogador Gerson retorne ao time do Flamengo, mas eu acredito que hoje o Gerson vai ser reserva. Hoje o time do Flamengo deve ser armado com Vidal e Thiago Maia, né? O Vidal, que na minha opinião jogou bem no último jogo, né? Se apresentou bastante, buscou bastante jogo e hoje ganhou uma vaga de titular nesse time do Flamengo. O Gerson provavelmente vai ser opção no banco de reserva caso o jogador, né, esteja disponível para poder jogar mais tarde, né? O jogador ainda está se recuperando ainda da lesão, o Gerson não está 100%. E por isso, né, provavelmente ele não deve ser titular. Eu acredito que até se ele tivesse recuperado, ele não seria titular hoje nesse jogo contra a equipe do Independente Del Valle. Galera, e coloca nos comentários a opinião de vocês, quem vocês acham que vai ficar com o título da Recopa, Flamengo ou Independente Del Valle. Coloca nos comentários a opinião de vocês e eu vou deixar o link na descrição, galera. Cresce os direitos autorais e ESPN do grupo de Não seria exagero dizer que o Flamengo iniciou 2023 com 4 cartas na mão: Mundial, Recopa, Supercopa e Carioca. 2 delas já escaparam ao vento com doloridas eliminações. Embora conquistar o mundo de novo fosse óbvia prioridade, o restante da ordem embaralha de maneira subjetiva na mente de cada torcedor. Mas tampouco seria exagero chamar o duelo desta terça-feira entre Flamengo e Independente Del Valle aqui no Maracanã como um divisor de águas. Uma nova conquista, uma nova taça seria uma compra de fôlego, de tempo para Vitor Pereira mostrar o seu trabalho. Mas uma nova derrota na busca por um novo troféu pela terceira vez consecutiva seria um tremor capaz de chacoalhar juntos arquibancada e campo. Tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida e está em aberto, está em aberto. Este resultado não fecha nada. Busca de garantir a terceira carta na mão, Vitor Pereira vai ter reforços. O primeiro, a arquibancada. Pela primeira vez, o Maracanã abarrotado sob o comando do treinador. São quase 58 mil ingressos comercializados da carga de 60 mil à venda. Segundo, em campo, Pedro e Gerson estão recuperados de lesões. O meio-campista deve ser opção no banco, com Vidal e Everton Ribeiro de novo entre os titulares. Arquibancada e campo ainda seguem juntos, prendem o fôlego pela primeira taça em 2023 e torcem para, quem sabe, o futuro continuar a ser como era antigamente. Desce a tela então para Vidal e Gerson, tá? A gente compara os números. O Vidal tem 6 jogos, o Gerson 7 este ano, tá? Como titular, então, o Vidal metade das partidas, o Gerson em todos os jogos que ele começou como titular. Minutos por jogo, então o Vidal tem ali mais ou menos um tempo, o Gerson um pouquinho mais. Nenhum marcou um golzinho ou deu alguma assistência, tá? Pelo menos nesse quesito, eles estão iguais. Vamos para o Maracanã agora acionar mais uma vez o Cícero Melo, agora na companhia também do Rafa, para a gente discutir essas peças e opções do Flamengo. Cícero, você deu uma escalação do Flamengo sem Gerson. Quero ouvir de você, quero ouvir do Rafa também. É isso mesmo, é tirar Gerson e colocar Vidal, Arrascaeta, Everton Ribeiro, são intocáveis. Como que monta esse Flamengo para o jogo? Bem-vindos. Obrigado, Mari. Um abraço para os companheiros, para o fã de esportes. Olha, essa situação deve ocorrer realmente. A repetição da formação do primeiro jogo, derrota lá em Quito, no Equador. E por que essa situação deve ocorrer? O Gerson vem de contusão no tornozelo
evidentemente está sem ritmo de jogo, já está parado aí há muitos dias, desde o Mundial, e não é numa hora de uma decisão que o jogador sem ritmo de jogo, preparo físico talvez não seja o mesmo, deva começar. Claro que a escalação oficial sai uma hora antes, a gente não sabe o que se passa na cabeça do treinador, do Vitor Pereira, mas a tendência é essa, Rafa. Gerson, numa situação totalmente diferente para ele, veio contratado a peso de ouro, nunca teve essa situação de começar no banco de reservas, a gente viu aí na tela, né? E o Arturo Vidal como titular, além de tudo, marca mais que o Gerson e agradou demais, foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro jogo. Como é que você vê essa situação técnica dentro de campo e que isso repercute com a cabeça de um jogador como o Gerson, que é um ídolo da torcida rubro-negra? Na verdade, Cícero, você tem razão. Acho que o campo fala muito. Um abraço a você, a Mari, as Maris, né? Ao Marra, ao Vicari, aniversariante de ontem. Parabéns, meu amigo. E ao Fã de Esporte conectado com a gente. A verdade é que o campo fala e falou no caso do Gerson, né? Independentemente da contusão dele, ele já ia perder essa posição porque a qualidade de jogo dele, a performance individual dele está muito aquém daquilo que nós sabemos que ele pode desenvolver. Você pontuou 2 vezes, maior reforço da história do Flamengo em termos de valores absolutos. Isso trazia uma expectativa grande e essa expectativa não foi traduzida em realidade. Não sei se por questões físicas, questões anímicas, enfim, uma fase técnica ruim. Precisaria discutir isso com mais elementos. Mas fato é que o Flamengo é mais equilibrado e mais competitivo sem o Gerson. Uma coisa é o time ideal, o terror do jogo de hoje. Eu tenho sustentado que para hoje talvez fosse o caso de jogar com 3 homens no ataque e 3 homens no meio campo, só um volante. Bastava o Thiago Maia, não precisava do Vidal. Mas eu entendo o equilíbrio que o Vidal trouxe ao time no jogo de ida e, por consequência, a sua manutenção no jogo dessa noite contra o Del Valle. É um Flamengo poderoso, forte, com plenas condições de ganhar a Recopa. Engraçado, Mari, Bruno e companheiros. Quando o Vidal colocou a boca no trombone, jogou chuteira dentro aí do banco, quando viu que não ia entrar num determinado jogo, ficou no banco e nem entrou, foram 5 substituições, chiou, e logo depois foi promovido a titular. Qual será a reação do Gerson se isso realmente acontecer, de ele estar confirmado no banco de reservas? Ô, Bruno, antes de até te pegar esse gancho do Cícero, uma coisa me chamou a atenção, ouvindo que o Rafa também falou sobre formação. Porque quando a gente conversa aqui no Sport Center, né, Rafa e Cícero, a gente sempre tem colocado assim sobre cautela, sobre reforçar o meio de campo. O Rafa dá uma outra ideia. 3 atacantes, só um homem ali, só o Thiago Maia marcando. Um time talvez mais leve, né, Rafa, imagino, mas mais ofensivo. Coisa que a gente vem discutindo mais de um cuidado do Flamengo, de uma cautela de reforçar esse meio de campo, de talvez tomar cuidado com as forças ofensivas do Del Valle. É uma perspectiva interessante de 3 atacantes e um meio de campo mais solto. Mas eu fico na dúvida se este Flamengo, com essas peças, consegue sustentar. Primeiro tem que buscar o resultado, né? Então, acho que é um risco, assim, você realmente, entrar com um time que não tem tanta solidez defensiva num sistema como um todo, né? Esse Flamengo do Vitor Pereira. E aí eu fico com um pezinho meio atrás. E aí é essa a minha dúvida. Com esses jogadores, quanto que o Flamengo não fica exposto entrando assim? Que no momento agora tenta encontrar justamente a dupla ideal para o Thiago Maia, por exemplo. E sem esse jogador para fazer essa função, eu acho que fica muito exposto num sistema com esses jogadores de hoje do Flamengo que não ajudam tanto na marcação. E além disso, Marra, o ponto que o Cícero levantou, do Vidal depois do Chilique ali ter conseguido um espaço no time titular, que era necessário, né, essa mudança ali no meio de campo, mas foi a partir dali também que ele conseguiu. É que o Chilique expôs um fato que a gente não tinha conhecimento. A gente podia suspeitar, o Vidal não está satisfeito de ficar no banco, tal, a gente não tinha conhecimento. Ele evidenciou isso. Agora, não está evidenciado o dia seguinte disso. Como foi a conversa, como foi o treinamento, o que o Rafa falou é muito a verdade, né? O campo disse muito para o Gerson também não jogou bem. Não é como se o Gerson estivesse voando, isso. O Vidal fez um... Não, pelo contrário, ele foi expulso no Mundial, é um jogo importante. Então, assim, o outro fato evidenciado que a gente viu foi, ele não está bem. Tanto que foi expulso e acabou prejudicando. Ele é bom? Ótimo. Ele não está bem, né? A questão é que a luz que o Vidal jogou naquele dia é uma luz que a gente não viu nos outros dias. Então, a gente só viu aquele fato. A conversa no dia seguinte, o treinamento, a gente não tem que vinha previamente. E será que hoje a concorrência do Gerson, nesse setor, a
concorrência com os volantes e não com os meias? Eu fico com essa dúvida. Porque ele pode ser mais adiantado. Ele não está bem agora, jogando ali onde o Flamengo precisa dele. Mas ele voltou para ser esse cara? Ele pode ser mais adiantado, concordo com você. Ele pode jogar mais de Arrascaeta, ele pode jogar mais caindo pelos lados, mais ofensivamente. Para mim, tem uma questão aí tática que o Rafa também flertou com a questão. Por que a gente tem tanto cuidado, parece que a gente usa luva aqui, para falar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Por que a gente tem tanto cuidado nisso? Porque a gente sabe que é bom. Mas isso, para ser bom e para voltar a dar os resultados que já deu, isso precisa ser compensado. O futebol é um jogo de compensações. Você foi ali para a esquerda, alguém tem que cobrir o seu espaço. Você voltou, alguém tem que atacar. Você está muito aberto pelo lado, o zagueiro tem que puxar um pouquinho para o lado também. O futebol é um jogo cheio de compensações. Para mim, a questão é, os 4 não são pesados. Os 4 são ótimos, mas a compensação não está bem feita. Por isso a dúvida. Quem é o novo João Gomes? Quem vai fazer bem o que o João Gomes conseguiu fazer? Dar a compensação e ainda chegar na área para fazer gol decisivo. Não vejo tantos candidatos. Hoje, se for manter, porque também não é preciso manter. Se for manter os 4, hoje, para mim, é o Vidal. Tem ainda um outro ponto que eu queria passar para o Rafa e para o Cícero, que é o seguinte, a gente, quando fala da compensação, a gente discute muito, né, Rafa, a questão do meio de campo. Mas a gente não discute a defesa. A defesa não pode ser questionada, porque em outros tempos, o volante era o Diego, o zagueiro era o William Arão. Sim. Mas era uma defesa segura. Essa defesa, ela não pode ser questionada? Você está falando da primeira linha defensiva? Da primeira linha. Davi Luiz e o companheiro. Até Pereira, os laterais também, mas especialmente não é o Lula. sistema Tem que conceituar o que é defesa, né? Pode ou não pode, Rafa? Sim, pode ser questionada sim, Bruno. Acho que você tem razão. Pode e deve ser questionada, não só a questão própria dos jogadores que atuam neste setor, como também o modelo de jogo, né? Muito do que o Flamengo conquistou com o Dorival era pelo comprometimento defensivo de todo mundo, incluindo Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. O Flamengo marcava muito bem, era um time com linha um pouco mais baixa e não deixava de ter a sua proposição técnica, porque tem jogadores naturalmente afeitos ao jogo com a bola. Mas era um time que tinha um comprometimento maior com a marcação. Se conclui que a melhor zaga é Davi Luiz e Léo Pereira para aquela situação, para aquele modelo. Talvez não seja para essa situação, para esse modelo. Um time mais espaçado, um time que se pretende ser mais aberto, usar mais os dados do campo, que são as metodologias do Vitor Pereira. Pode ser que isso não seja mais adequado. Acho até que vendo o jogo de sábado contra o Botafogo, e satisfeito que fiquei com as atuações do Rodrigo Caio, principalmente do Pablo, a curto prazo pode acontecer uma mudança individual nesse sistema defensivo. Agora, a gente também tem que estabelecer um parâmetro importante para o fã de esporte. Sistema defensivo ele é impactado pelo todo. A defesa, os números da defesa, esses números eles são associados ao comportamento de todo mundo. A marcação começa lá na frente. O comprometimento de recomposição, quando o Mário Marra fala sobre compensação, nenhum problema ter essa compensação, mas é preciso que seja treinado. Claro. É preciso que o Flamengo trabalhe isso. E eu tenho a sensação, vendo o time em campo, Cícero, que esse trabalho não é feito. Ô, Rafa, a gente está falando de sistema defensivo, mas muitos rubro-negros que eu conheço e acompanho já estão questionando por que o Rodrigo Caio, claro, vem de uma contusão séria, ficou muito tempo afastado, só está jogando no time alternativo, ou se estão deixando ele pegar um pouco mais de ritmo para depois voltar, porque eles acham que dos zagueiros do Flamengo, o melhor disparado, estando em forma, é o Rodrigo Caio. Será que o Rodrigo Caio ainda não tem condições de jogar numa situação de jogos decisivos e importantes? Eu acho que é uma pergunta que só o Flamengo pode responder, né? E tem muita coisa tenebrosa, muita coisa escondida ali dentro do departamento médico, né, comandado pelo Márcio Tanuri. O Flamengo só nega informações que são importantíssimas para o torcedor e também para os juízos de valor da crônica especializada. Essas informações elas são úteis, elas são necessárias, mas o Flamengo tem o direito, né, até constitucional, de não trazer esses detalhes. Mas eu tenho a sensação de que internamente não há segurança ainda. Porque em condições normais de temperatura e pressão, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que o Flamengo tem no seu elenco. É verdade, Bruno. Inclusive o Tite, se ele estivesse em forma, provavelmente ele teria ido à Copa do Mundo naquela última vaga de zagueiro, que até o finalzinho ficou... O Brenner ganhou. Que o Brenner ganhou. Brenner não, o Brenner é nosso comentarista, o Brenner. O Breiler não. O Breiler é nosso comentarista e é centroavante. Mas o Brenner ganharia também. Acho que o Brenner na zaga joga demais. O Breilão é camisa 9. Ele ia no lugar do Pedro, se fosse o Breiler, né? É o Breilov, é. Breilov, é isso aí. Vamos mandar para a Mari e para o Marra, que estão do outro lado do estúdio também, que eles prepararam os campinhos, então, de Flamengo e de Independente Del Valle. Pega aí, Mari. Mari.
Bora! Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre as equipes. A gente lembra, né, que a gente vai analisar aqui questão tática, escalação, mas aí lá dentro vai contar muito também o desempenho mental dos jogadores, porque a gente falou no jogo de ida, as tomadas de decisão, quanto influenciaram também no resultado. Então, bora lá falar deste Flamengo. Bom, nossos companheiros, né, já passaram os 11 ali que o Vitor Pereira deve escolher. Exatamente igual o jogo de ida com o Vidal na vaga do Gerson, não só porque o Gerson volta de lesão, mas porque nesta função que o Flamengo precisa agora, o Vidal desempenhou muito bem nos 2 jogos que entrou de titular, inclusive foi o melhor em campo na derrota do Flamengo. E aí, o que pode acontecer? Ali tudo certinho, com esses jogadores, o quarteto mantém os homens que decidem lá na frente, precisam dar um pouquinho mais. Se ele quiser dar uma minutagem para o Gerson, ele bota justamente na vaga do Vidal, mas para mim isso vai depender muito do resultado também. Ali o Flamengo conquistando pelo menos esse 1-0 já logo de cara. Outra opção que ele tem, e ele teve que fazer isso até porque o Pedro sentiu, ele escolhe o Everton Cebolinha, ele mantém o Gabriel e ele não só coloca o Gabriel como referência no ataque, mas ele também deixa o Gabriel com uma maior liberdade para circular ali entre os homens de frente e com o Everton Cebolinha pelos lados, principalmente para o lado esquerdo, dando essa profundidade que o Vitor Pereira gosta no time dele, dando uma opção a mais para o ataque, até como uma forma de repertório, né? A gente vai ver no Flamengo do Vitor Pereira se ele vai conseguir ao longo da temporada desempenhar o que ele gosta de jogo, atacando pelos lados, mas com o Everton dando essa opção, eu imagino que podem ser essas duas mudanças, até porque é o que ele tem hoje, dando uma resposta para ele, né? Ele ainda não pode mexer muito nesse Flamengo. Então vamos pro Del Valle. Vamos lá para o que o Martim Anselmi tem e bolou, talvez, para o jogo de hoje. Eu estou fazendo... Para mim, é claro, esse time joga com uma linha de 3 atrás. Essa linha de 3 vira 5, com os 2 laterais voltando, e ela também dá liberdade para os 2 homens mais de lado. O Schunk é o do centro da defesa, o Carabarral pelo lado direito, o Basso pelo outro lado, pelo lado esquerdo. E ele acaba empurrando um pouquinho o Beda Caicedo para o apoio do lado esquerdo, e o Fernandes, que é um jogador que não vai tanto, protege. No meio, Alcivar, tenho dúvida se vai jogar, e o Pejerano, 41 anos, dono do time. Faravelli, esse encosta nos homens de ataque. Os 2 homens de ataque precisam que a bola chegue. E normalmente, sim, Sornosa é homem de ataque, do lado dele, Lautaro Dias. Mas eu falei que eu tenho dúvidas se o Alcivar vai jogar, né? Por quê? Vamos para o segundo momento. O que pode acontecer se o Alcivar não jogar? Entrar o Kevin Rodrigues. E aí, o Faravelli fica um pouco mais como um 10 mesmo. O meio fica mantido com 4 homens, mas com Sornosa indo um pouco mais para o lado, Kevin Rodrigues ocupando o outro lado e o Lautaro Dias encostando mais no comando do ataque. Me chama muito a atenção que esse time está muito acostumado a trabalhar com a bola. Está muito acostumado também a ser pressionado. Fã do Esportes, o ano passado a gente transmitiu aqui na ESPN um jogo da Libertadores. Não era Recopa, era Libertadores. América e Independente Del Valle. O América pensou, vou sufocar, vou jogar em cima. Tentou marcar a saída de bola. Na saída de bola, Schunk faz um lançamento e com 1 minuto de jogo, pegando linha de defesa alta, o Independente Del Valle começa vencendo. Com 1 minuto de jogo. O Flamengo tem que ficar atento. Vai sufocar? Acho que vai. Sabe sufocar? Acho que sabe. Mas eles também são bons na bola longa. Exatamente, ainda mais essa bola longa com o Sornosa, que, bom, pelo menos esse time experiente é um que conhece bem o Maracanã, né, Rafa e Cícero? Verdade, verdade. O jogador que tem essa identidade, porque jogou no Fluminense, né? E no Corinthians também, ele conhece bem o futebol brasileiro. Ele Jogador técnico, né? Jogador inteligente. de qualidade. O que faltou a ele foi intensidade. Galera, o Flamengo tem esse jogo, né? O Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo contra o Independente Del Valle, uma equipe que só jogou 2 jogos oficiais na temporada, né? É uma vergonha o Flamengo não conseguir vencer a equipe do Independente Del Valle, né? Desculpa, agora quero saber qual vai ser, né? Se vai ser a altitude, se vai ser a bola. E agora o Flamengo vai jogar no Maracanã, Maracanã lotado, torcedor empurrando o time do Flamengo, né? Vamos ver como que o Flamengo vai jogar
diante da equipe do Independente Del Valle, uma equipe muito certinha. Eu já tinha dito já em outros vídeos, né, que a equipe do Independente Del Valle é uma equipe bem certinha, ganhou a equipe do São Paulo no passado na final da Sul-Americana com muita facilidade, né, e venceu, né, o Flamengo, né, poderia até ter vencido por mais de um gol, né, aí complicaria mais ainda a vida do Flamengo nesse jogo, né, nessa decisão. E o Flamengo hoje vem com a escalação com Santos, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Varela, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vidal, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o time do Flamengo. Lembrando, né, o Gerson vai ser opção no banco de reserva, o jogador que vem se recuperando de uma lesão, né, problemas físicos, né. O Bruno Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz e Vitor Hugo estão no departamento médico e vão desfalcar o Flamengo nessa partida contra o Independente Del Valle. Lembrando, a partida está marcada para 9h30 da noite, né? O jogo vai ser no Maracanã, Maracanã lotado, o torcedor aí vai empurrar o time do Flamengo, né? Esperamos aí que o time do Flamengo consiga fazer um jogo decente, né? Porque a equipe desse tamanho, né, que tem tantos jogadores aí caros, né? Um elenco muito valoroso, né? E não consiga fazer um bom jogo, né? Não dá para aceitar, né? Ninguém aceita isso, nenhum torcedor, né? E se caso o Flamengo não vencer, vai complicar muito a vida do técnico Vitor Pereira, porque ele vai ter obrigação de vencer o Campeonato Carioca. Caso ele não vença esse Campeonato Carioca, aí, meu amigo, adeus ao Vitor Pereira. Vai ser muito difícil a diretoria do Flamengo manter o Vitor Pereira, né? Eles estão falando que vai manter o técnico até o final da temporada, mas todo mundo sabe que não é assim que funciona. Quando os resultados negativos começam a aparecer, vai ficando difícil. Aí fica uma pergunta: quem deveria assumir o lugar do técnico Vitor Pereira? Lembrando, galera, que o técnico, o Dorival, é claro, ele não vai aceitar retornar ao time do Flamengo, né? Acredito que o Flamengo vai tentar manter o Vitor Pereira até onde der, né? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Você que tá chegando aí, deixa nos comentários a opinião de vocês. Quem vai vencer a Recopa Sul-Americana, Flamengo ou Independente Del Valle? Não esquece também, você que tá chegando, é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.